Muito bom. Estamos de volta aí para resolver mais um bloco de duas questões da segunda fase da Unicamp, vestibular 2008, questões de história. Vamos lá? As questões agora são as de número 5 e 6. Questão 5 fala assim, galera, o texto é adaptado de Rodrigo Bentes Monteiro e Jorge Miranda Leite, chamado Os Manifestos de Portugal. Em meados do século XVIII, o abade português Diogo Barbosa Machado colecionava vários tipos de impressos, retratos, mapas e, principalmente, pequenas obras escritas chamadas de folhetos. Esses folhetos divulgavam os mais diversos acontecimentos naquele mundo após a invenção da imprensa em 1450 por Johann Gutenberg. Eram produzidos em rápidas e pequenas tiragens para agilizar sua difusão, dinamizando assim a comunicação nas sociedades da época moderna. Essa coleção abrangia muitos folhetos relativos a Portugal e a seu império ultramarino do século XVI ao século XVIII. Então a questão A pede para a gente, a partir do texto, explique a importância dos folhetos em Portugal no século XVIII. Na minha opinião, a questão 5 foi a mais difícil, a que apresentou o maior grau de dificuldade. Não é? Não exatamente a A. A exige do candidato um certo raciocínio lógico. Qual seria a importância dos folhetos? Né? A importância da rapidez, da difusão, da possibilidade de difundir com maior rapidez. Inclusive, aqui, né, nesse pequeno trecho, eram produzidos em rápidas e pequenas tiragens para agilizar sua difusão. Aqui a gente encontra a resposta da A. A B apresenta uma dificuldade um pouco maior. Mas vamos primeiro à resolução da A. A importância atribuída pelo texto reside na possibilidade de maior difusão do conhecimento graças à tecnologia da imprensa. Maior difusão em menor tempo, teria esse complemento a fazer. B. Indique duas características da cultura letrada na América Portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. Aqui, o examinador espera que você tenha o mínimo de noção de literatura no Brasil colonial durante o período da colonização, fazendo, portanto, uma clara associação entre o conhecimento literário e o conhecimento histórico, que é cada vez mais valorizada, a ideia de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, de tal forma que aqui isso aparece muito bem. Não é? Nossa resolução diz o seguinte: dado que a maioria da população na América Portuguesa era escrava, a cultura dita letrada só podia ser consumida pela aristocracia e classe dirigente, ou seja, os nossos colonizadores. Além disso, a inexistência de imprensa por aqui fazia com que toda a obra fosse trazida de Portugal, sendo, portanto, bastante restrita. Ok? Então aí, nossas duas características, ok? O fato de ser extremamente voltada para a elite e o fato de ser importada. Duas características da cultura letrada na América Portuguesa. Bacana? Muito bem, muito bem. Questão de número 6, mais um texto do historiador Kenneth Maxwell. Interessante, porque esse era um assunto que jamais poderia deixar de cair. Tá falando da transferência da corte Dom João VI para o Brasil. Vamos lá, vamos ver o que o autor diz. Sobre a transferência da corte de Dom João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: novas instituições, olha a palavra-chave, foram criadas pela coroa portuguesa e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que assim assumiu um papel centralizador dentro de uma América Portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, no ano de 1817. Mas, no final, o poder central foi mantido. A. Segundo o texto, quais as mudanças suscitadas pela transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808? Segundo o texto, não tem nenhum tipo de dificuldade. Se é segundo o texto, você tem que extrair do texto, você deve arrancar do texto as informações que são pedidas. Vamos ver nossa resolução? A leitura do texto permite dizer que o autor ressalta a centralização do poder numa América Portuguesa, onde até então o poder político estava bastante fragmentado. Então, a chegada da família real trouxe essa realidade de centralização de poder. Como?
O autor aponta a criação, olha lá, criação de novas instituições, palavra-chave, como forma de garantir essa centralização. Exemplos? Fácil. Casa da Moeda, a fundação do Banco do Brasil. Repara nos comerciais do Banco do Brasil que começaram a circular agora na televisão. Banco do Brasil, 200 anos. Oh, que coincidência, professor. O Banco do Brasil está fazendo 200 anos e a chegada da família real também completa 200 anos? Pois é, quem foi responsável pela fundação do Banco do Brasil? Família real, chegada da família real, ou seja, Dom João VI, ok? A B fala, quais os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817? Como é mesmo o nome desse movimento? A insurreição pernambucana, é verdade, né? Esses pernambucanos são os insurretos mesmo, vivem se rebelando, seja em 1817, seja na expulsão dos holandeses, seja através de Chico Sainz, Nação Zumbi, o movimento Mangue Beat, impressionante. A insurreição pernambucana de 1817 teve como principal foco a separação dos estados do Nordeste do restante do Brasil, configurando um modelo republicano e liberal, ok? Era essa a expectativa dos insurretos pernambucanos em 1817. Separação dos estados do Nordeste, formação de um país independente, moldado no ideal republicano e liberal. Legal essa questão, bem feitinha, né? Muito bem, então assim a gente encerra esse segundo bloco, ou melhor, terceiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!